Amém? 1 Timóteo 1, a partir do 18. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns rejeitando fizeram naufrágio na fé. E entre estes foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Semana passada nós falamos que o fim do mandamento é o amor de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. A boa consciência vai aparecer aqui também, que o apóstolo Paulo diz, nós temos que conservar duas coisas. Conservar, sempre está conosco. É a fé e uma boa consciência. Porque as pessoas que conservam a fé e uma boa consciência, elas nunca vão naufragar na fé. Elas nunca vão desistir. Porque a fé a fé na palavra é que te dá a certeza da vitória. Então hoje nós vamos falar sobre isso aqui. Conservando a fé e uma boa consciência. Então o apóstolo Paulo falando para Timóteo, seu filho na fé, ele diz para Timóteo assim, Timóteo, você tem que batalhar, você tem que lutar, milites por ela a boa milícia. Quando você vai militar por algo, você vai fazer parte de um exército. Militar é fazer parte de um exército. E milícia é uma tropa armada. Então você tem que fazer parte do exército do Senhor e estar com as armas que garante a tua salvação. Lá em Efésios diz quais são essas armas, né? O escudo da fé, a palavra, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, o capacete da salvação, né, que protege a sua cabeça. Então você tem que ter essas armas. E você tem que lutar, você tem que batalhar. Porque era a mesma coisa que Paulo estivesse dizendo para Timóteo assim, Timóteo, olha, o mundo é assim. Nós estamos vivendo num local onde Deus é o general, a vida é um combate, e você é o soldado, e a mente, e o campo de batalha é a mente. Então assim, o general é Deus, a vida vai ser sempre um combate, vai ter dificuldades, vai ter problemas, vai ter tribulação, vai ter tantas coisas. Você é o soldado, e o campo de batalha é a mente. Mas não pode faltar duas coisas: fé e boa consciência. Estas duas coisas tem que conservar, porque senão vai naufragar na fé. O naufrago da fé. E muitos estão naufragando. Os problemas vão chegando, as pessoas vão naufragando, outros estão naufragando em doutrinas falsas, outros estão naufragando pelo dinheiro, outros estão naufragando por tantas outras coisas, por prazeres, mas o verdadeiro, o eleito, o Filho de Deus, sabe que a vida vai ser um combate. E temos que chamar o general nessa luta, e nós somos os soldados. E a mente é o campo de batalha que Satanás vai usar para tentar destruir as pessoas. Então Paulo estava dizendo, olha, as profecias que te foram dadas, você, segundo as profecias que houve acerca de ti. Timóteo, é como Paulo estivesse dizendo assim, Timóteo, viva de acordo com o seu nome. Porque a palavra Timóteo quer dizer assim, Timo quer dizer honra. E Tel quer dizer Deus, Timóteo. Então,
é isso, honra a Deus. Viva para honrar a Deus. Viva de acordo com o seu nome, porque as profecias que te foram dadas, o que te foi dado é para você honrar. Entre no combate, lute, conserve a fé e a boa consciência que você se tornará um vencedor. Viva de acordo com o seu nome. Agora só lembrando uma coisa, que não é o nome que faz a pessoa, é a pessoa que faz o nome. Porque surge às vezes vários ensinamentos de pessoas que acham, porque foi dado a eles um nome, aquele nome vai influenciar na vida dele. Já vi pastores dizendo para membros assim, que eles deveriam trocar o nome. Não precisa trocar o nome. Porque não é o nome que faz a pessoa, é a pessoa que faz o nome. Salmo 138 diz, tu engrandeceste a tua palavra acima do seu nome. Quer dizer, a palavra está acima do nome. Se o homem não tem palavra, o nome dele é sujo. Então a palavra de Deus está acima do nome. Tu engrandeceste a tua palavra acima do teu nome. Então esta palavra vale mais do que o nome. Então não é o nome que faz a pessoa, é a pessoa que faz o nome. Só que hoje o mundo virou uma bagunça, né? Hoje qualquer pessoa pode trocar nome. Ir ali no cartório e se você quiser trocar o seu nome hoje, você troca. Não tem burocracia, não tem Estado, não tem nada disso. Porque essa desgraça desses governos aí estão criando tudo isso. E agora tem um negócio de um nome social. Você vai fazer uma ficha para qualquer coisa, você vai fazer uma inscrição para qualquer coisa e diz, você quer ser identificado pelo nome social, ou seja, se eu não gosto do meu nome e quero outro nome, e quero que me chame assim, então eu posso botar lá, outro nome. Se a pessoa chama Maria, mas quer ser identificada por Pedro, pode botar lá. Não tem nada. É a desgraça que estão criando no mundo, é isto. E agora é nome social. Você não quer ser identificado por nome social. Antigamente a gente via esse negócio do nome social nas empresas, né? Você tem sua empresa, lá tem a razão social. O nome social é o quê? Panificadora Vital. Tudo bem, é uma pessoa jurídica. Pessoa jurídica é pessoa da ficção. Não existe. Aí tem um nome social, mas agora para pessoas físicas estão colocando nome social. Você quer ser identificado com qual nome? Qual o nome? Se a pessoa é Maria, pode ser identificado por Pedro. Se é Pedro, pode ser identificado por Maria. Basta colocar lá e será chamado desta forma. Isso é uma desgraça que estão criando no mundo. Mas aí, nome não quer dizer nada. Quer dizer que se botar o nome de uma criança de Hitler, ele vai ser igual a Hitler? Claro que não. É obrigado o nome fazer isso? Não é obrigado que a pessoa tenha um nome de um imperador, ele vai ser igual ao imperador? Não vai ser igual não, porque não é o nome que faz a pessoa, é a pessoa que faz o seu nome. Mas, Paulo está dizendo, Timóteo, viva de acordo com o seu nome. Seu nome quer dizer, honra a Deus, porque foram te dadas várias profecias em relação a você. Lute, batalhe, conserve a fé e uma boa consciência que você nunca vai naufragar na fé. Você nunca vai naufragar. Então essas são as duas armas, são as duas coisas que nós devemos conservar. Então Paulo está dizendo assim, porque alguns rejeitando isto, naufragaram na fé. E é assim. A história do naufrágio é assim. O naufrágio é quando um barco ou um navio afunda, porque a água entrou por baixo dele, ou houve uma grande tempestade e aquele barco acabou afundando. Então, quando as embarcações vinham de um local para outro, e esperava que aquela embarcação chegasse, por exemplo, se demorasse uma semana, a embarcação saísse aqui no sábado, no domingo, então era para chegar lá no outro domingo. Mas se a embarcação não chegava, passava o domingo e a embarcação não chegava, e eles esperavam mais um pouco e não chegava, então eles concluíram assim. Eles concluíam o seguinte, aquele barco naufragou, aquela carga naufragou. Isso significa dizer o seguinte, não chegou ao destino. Uma pessoa naufragar na fé, é ele não chegar ao destino final.
Em alguma parte do caminho aconteceu alguma coisa, ou uma tempestade, ou o casco do barco furou, a água entrou por baixo, porque um barco não afunda assim, de supetão não. Vai entrando água de pouquinho, de pouquinho, de pouquinho. Se as pessoas que estão ali não tiverem cuidado, a água vai entrar e vai chegar ao ponto que o barco vai naufragar, afundar. Então, concluiu o seguinte: aquele barco naufragou com toda a sua carga. Não chegou ao destino final. É isto que vai acontecer. Tantas batalhas, tantas lutas, tantos problemas, em um mundo que chove tempestade todo o tempo, muitos estão naufragando, afundando na fé. Não estão chegando, não vão chegar ao destino final. O barco está minando e, por descuido das próprias pessoas que estão no barco, está acabando, eles vão acabar naufragando. Não vão chegar ao destino final. Então, o apóstolo Paulo diz, há duas coisas que faz com que a gente não chegue ao destino final. É uma fé, a fé. Por quê? Porque a fé é a certeza das coisas que não se vê. Eu não preciso ver para crer. Jesus disse para Tomé, bem-aventurados que não viram, mas creram. Então nós somos aqueles que nós nunca vimos Jesus em carne, mas nós cremos que Ele está aqui, nós cremos que Ele é a luz do mundo, nós cremos que Ele está regendo a nossa vida, guiando a nossa vida, conduzindo a nossa vida. Bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. A fé é o que agrada a Deus. O apóstolo Paulo disse lá em Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus, porque o justo vive pela fé. Então a forma que existe da pessoa agradar a Deus é pela fé. Por isso que não pode faltar. Como é que eu agrado a Deus? Pela fé. Confiando que mesmo nas sombras escuras, nos momentos difíceis, Deus está ali. Às vezes é tão difícil para as pessoas, é tão difícil para nós, nos momentos negros, nos momentos escuros, nos momentos de dores. Continuar com fé. Mas esta é a forma de não naufragar, de não afundar. É o conselho que Paulo dava para Timóteo. A forma de agradar a Deus é pela fé. O justo vive pela fé. Aí Jesus disse assim, tudo é possível àquele que crê, àquele que tem fé. Por quê? A fé não pode faltar. Porque tudo é possível. Mesmo em meio a uma situação que parece impossível, mas você vai ver o seguinte, que a fé faz a coisa se tornar possível. Pois é, um homem chegou e disse, se podes, cura meu filho. Jesus disse, se podes, tudo eu posso. Porque tudo é possível ao que crê. A outro chegou e disse, se queres, cura meu filho. Jesus não respondeu nada não. Jesus disse, quero, fica limpo. O menino ficou limpo. Porque olha só, um chegou e disse, se podes. Jesus disse, se podes? Como pode perguntar assim, se podes? Claro que eu posso. Claro que você pode. Claro que cada um pode. Se tudo é possível ao que crê, ao que tem fé. O outro chegou e disse, se queres. Aí foi bem, se queres. Muitas coisas não acontecem porque Deus não quer. Mas que Ele pode, Ele pode. Agora, se Ele não quiser fazer, Ele não faz. Mas que Ele tem poder para fazer, Ele tem. Então ele disse, aí Jesus disse, quero. Tocou no menino e disse, fica limpo. Pronto, o menino ficou limpo imediatamente. Então, tudo é possível ao que crê. Então não pode faltar fé, Timóteo, porque vai tornar as coisas que são impossíveis, possíveis. E a fé é a vitória que vence o mundo. Primeira carta de João diz, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Para a gente vencer este mundo e os problemas, a escuridão que está aí,
tem que ter fé. Se não tiver fé, não vence. Vai naufragar. Por isso que muitos estão naufragando a cada dia. O naufrágio da fé nós estamos vendo. Pessoas não vão chegar ao destino final porque vão naufragar, porque faltou fé. Então essas duas coisas não podem faltar. A primeira é fé. E a segunda é uma boa consciência. Uma boa consciência é que nós não precisamos provar nada para ninguém. Nós só precisamos viver de acordo com a vontade de Deus. Amém. Nós nunca vamos agradar todas as pessoas. Jesus Cristo não agradou todas as pessoas. Se um aqui gostar de você, outro não vai gostar. Se um diz isto, o outro vai dizer aquilo. Então eu não tenho que provar nada para ninguém. Os passarinhos não provam um para o outro que o canto dele é melhor, não. Deus fez o sabiá para cantar daquele jeito. Deus fez o tucano daquela maneira. Deus fez cada animal daquela maneira, tem o seu canto. Nenhum deles vai provar para o outro que canta melhor. Nenhum. As árvores. Uma árvore, ela nunca vai provar do seu próprio fruto. Ela sempre vai dar o fruto para nós. A árvore foi feita para aquilo, para produzir. É um produtor que vai produzir para os outros. Não é isso aí, Mizinho? Não é isso aí? A árvore vai sempre produzir para os outros. Porque a árvore é um produtor. Mizinho me perguntou assim, que as pessoas estavam dizendo assim, que quanto tempo o homem vive? Eu digo, vive 70, 80 anos, pode chegar até 100. Aí Mizinho disse, a tartaruga não faz nada e vive 150 anos. Não faz nada e vive 150 anos. Mas por quê? Porque o problema de Deus não é com a tartaruga, é com a gente. Quem preocupa Deus, quem dá problema para Deus é o ser humano. Imagine se ele dá desse tanto de problema vivendo 70, 80 anos, se vivesse 150 anos. Quanto mais problemas iria trazer para Deus. Estão entendendo? Não, a tartaruga vai dar problema para Deus, não. Ela vai cumprir o ciclo dela lá e pronto. Os passarinhos não vai dar problema para Deus, não. Quem dá problema para Deus é o ser humano. Porque o ser humano nunca está contente com aquilo que ele tem. Ele sempre quer mais, ele sempre deseja mais, ele nunca está contente com aquilo. Porque a pessoa ser feliz é quando ele está contente com aquilo que ele tem. Por isso tem um menino andando a pé. Aí o menino andava a pé, aí viu o outro passando de bicicleta. Aí ele disse, como eu desejaria ter uma bicicleta. Aí conseguiu a bicicleta. Aí foi andando de bicicleta e viu um cara passando de moto. Aí ele disse, como eu desejaria ter uma moto. Conseguiu a moto. Aí foi andando de moto e viu um cara passando de carro. Aí disse, como eu desejaria ter um desse. Aí conseguiu o carro. Aí estava naquele carro mais fraquinho, passou o cara num carrão. Aí ele disse, como eu desejaria ter um carro desse. Aí conseguiu aquele carro. Aí quando conseguiu o carro melhor, o carro mais veloz, o carro mais potente, aí foi afoito andar, se acidentou, quebrou as pernas. Estava lá em cima na casa dele, na sacada da casa, viu um menino andando a pé. E ele estava de cadeira de roda, ele disse, como eu desejaria ter pernas. O que ele tinha no começo, agora ele não tem mais. Ele estava andando a pé, não estava? Agora ele estava desejando voltar àquela condição de andar a pé. Porque ele nunca estava contente com o que ele tinha. Deus fez ele chegar a uma condição que o feliz era com aquilo que ele tinha, andando a pé mesmo. Ele agora estava desejando ter as pernas e não tinha. Como eu desejaria ter as minhas pernas de volta para poder brincar de bola como aquele menino está brincando. Então veja. Esse aqui é o problema de Deus, é com nós, é com os seres humanos. Então uma boa consciência que Paulo falou no capítulo 1, versículo 7, versículo 5, e agora fala de novo. Uma boa consciência não é uma consciência tranquila.
Consciência tranquila, muitas pessoas podem ter e fazer o errado. Mas uma boa consciência diz respeito à sua alma. Porque um advogado, ele pode defender um criminoso e ter uma consciência tranquila. Porque a advocacia diz que o advogado tem que ter disponibilidade para, o advogado criminal tem que ter a disponibilidade para aceitar qualquer caso. Então, se um cara é um criminoso, fez aquilo com o outro, o advogado pega a causa dele, ele está fazendo o que a advocacia diz para fazer. Ele pode dizer assim, eu estou com a consciência tranquila, porque estou exercendo meu ofício, mas aquilo não é uma boa consciência, porque ele está fazendo errado. Boa consciência é quando você faz o certo, mesmo sendo só você sozinho, seguindo, então você tem uma boa consciência. Estou fazendo a coisa correta, então vou continuar assim. Então o apóstolo Paulo disse, olha Timóteo, tenha fé, nunca deixe a fé, permaneça na doutrina correta, milite esta causa, lute por ela e tenha uma boa consciência. Faça a coisa correta. Paulo não disse uma consciência limpa, não. Uma consciência limpa também é bom. Você ir dormir tranquilo, deitar no seu travesseiro e saber que você não defraudou ninguém, mexeu com ninguém, roubou de ninguém, fez nada com ninguém. Mas a boa consciência vai mais além. É você exercer um ofício e fazer a coisa certa. Eu posso exercer o ofício de pastor sem ser mercenário. Posso sim. É a boa consciência de fazer a coisa certa. De fazer o que a Bíblia ensina para eu fazer. Então eu posso sim fazer as coisas certas. Ter uma boa consciência. Ter a fé em Cristo, na palavra. Crer que tudo é possível. E fazer a coisa correta. Então, para não naufragar, nós precisamos dessas duas coisas. Timóteo, alguns, rejeitando isto, fizeram-se naufrágio na fé. Alguns, rejeitando a fé e a boa consciência de fazer a coisa certa, naufragaram na fé. Então a pessoa naufraga na fé, rejeitando essas duas coisas. Porque se eu, mesmo tendo fé, não fizer a coisa correta, está ruim para mim. E se eu fizer a coisa correta e não tiver fé, também está ruim para mim. Então eu preciso ter os dois. Eu preciso caminhar com os dois. Amém, vocês? Eu preciso caminhar com uma fé e uma boa consciência. É difícil? É. Mas nós temos que lutar. Nós temos que lutar. Em um mundo cheio de sobreviver num mundo deste, cheio de dificuldades, onde chove tempestades, manter a fé e a boa consciência é difícil. Mas temos que lutar. O maior naufrágio na fé que houve foi na arca, quando Noé construiu a arca. Construiu a arca para que as pessoas entrassem. O único meio de escape, o único meio de salvação estava ali. Se as pessoas entrassem, não ia naufragar. Todos que entraram, nenhum naufragou. Todos saíram vivos de lá. Mas aqueles que não entraram, todos naufragaram. Inclusive até os animais que não entraram, naufragaram. Não que o animal tenha fé. Mas Deus disse, eu vou dar cabo de toda a terra. O único meio de escape de salvação é a arca. Faz uma arca e entra tu e tua família. Porque ninguém mais iria entrar. Seria pregado, seria exortado, seria dito que viria um dilúvio e as pessoas iriam naufragar, mas eles não quiseram. Esse foi o maior exemplo de naufrágio na fé. E nós estamos vivendo um tempo assim. Que parece que estamos pregando para as almas em prisão. Hoje nós estamos vivendo um tempo que as pessoas
Eles não querem ouvir a boa coisa, eles não querem ouvir a palavra, não querem nem ouvir falar de Cristo. Mas o profeta lembrando disso, nós iríamos chegar a um tempo que iríamos pregar só para as almas perdidas. Só para os perdidos. Ninguém se salva. Não sei se é agora. Eu acredito que não. Mas que chegaríamos esse tempo, chegaríamos. Jesus teve que descer ao inferno para pregar para quem? Para as almas em prisão. Almas que não tinham mais jeito. Mas ele desceu lá para pregar para eles. Chegará um tempo que nós não vamos pregar para almas em prisão. Mas tem que pregar para as almas em prisão também, para eles não terem desculpa. Jesus foi pregar justamente para essas almas que naufragaram na fé no tempo de Noé. Ele foi lá pregar para eles. Amém, irmãos? Eu não quero que nenhum de vocês naufrague na fé. Então esteja atento, esteja sempre vigilantes. Lute. Lute a cada dia. Se algo está impedindo isto, lute para vencer. Lute. Então chegará um tempo que nós pregaremos para isto. Almas em prisão. Almas que não se entregam. Almas que já cauterizaram a sua mente e não tem mais jeito. Para que Jesus descer lá para pregar? Para mostrar para eles que a promessa se cumpriu. Eles tiveram a chance através da arca. Jesus é esta arca, que quem quiser entrar, a porta está aberta. Mas as pessoas não querem. E a gente está pregando, mostrando, e as pessoas não querem. É um monte de mente cauterizada. Então, doutrinas falsas levam ao naufrágio da fé. Aí o apóstolo Paulo coloca duas pessoas que naufragaram. Entre eles foram o Irmineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Blasfêmia nós estamos vendo de todos os lados, com doutrinas falsas, com engano. Paulo entregou esses a Satanás para ver se eles seriam castigados e voltaria. Porque existe o castigo por vingança e o castigo por disciplina. Por disciplina. Deus, quando castiga um filho seu, é por disciplina, para que ele volte ao correto. Castigo por vingança é diferente de disciplina. Castigo por disciplina é com a intenção de fazer você voltar. Mas castigo com vingança, por vingança, é a intenção de punir. Então, dois homens que estavam ali, dentro da igreja, começaram a ensinar doutrinas falsas, e Paulo diz: estes eu vou entregar a Satanás. Porque eles estão naufragando na fé e levando outras pessoas a afundar também, a fracassar. Irmineu e Alexandre. Daqui a pouco esse Irmineu se junta com o Fileto e vai pregar que a ressurreição já havia acontecido. Como tem muitos agora que já estão pregando que Cristo já veio, que o milênio já está aqui, tantas outras coisas. Tudo blasfêmia. Tudo blasfêmia, tudo engano. Mas homens que estavam no seio da igreja, no seio do cristianismo, surgiram com ensinamentos falsos, naufragando na fé e levando os outros a naufragar, aqueles que acreditam e que creem neles. Então isto também teria que acontecer neste tempo. Mas os fiéis discípulos da palavra, os fiéis discípulos de Paulo, porque Paulo foi o homem que colocou tudo em ordem, vão permanecer na fé
e na boa consciência, vão defender a doutrina correta, vão defender o certo. Amém, irmãos? Vocês estão bem aí? Vão defender o certo. Verdade. Então o apóstolo Paulo disse assim, olha, estes naufragaram e vão levar aqueles que estão ouvindo eles a naufragar também. É uma tristeza. Se eu estou num barco, em alto mar, e se eu estiver mais vocês, se aquele barco naufragar, naufraga todo mundo. Todo mundo. Então o ensinamento de um homem que está à frente, a palavra que ele traz, a doutrina que ele traz, se for correta, maravilha, os que estão ouvindo e crê, não vão naufragar. Mas se aquele homem naufragou na fé, e está pregando, e as pessoas continuam acreditando nele, vão naufragar também. Porque não tem isso não. Está em alto mar, o barco naufragou, morre todos. Quem estiver lá dentro morre. Se você está no local onde está ensinando doutrinas falsas, ensinamentos falsos, pastores errados, aquele vai naufragar, você também naufraga. No dia que Jesus estava no barco, que a tempestade chegou, que a dificuldade chegou, que os ventos eram contrários, e Jesus estava dormindo, e eles ali agitados, todos ali preocupados, chamaram Jesus à cena, e Jesus acalmou os ventos e as tempestades. Uma igreja onde Jesus está, onde a doutrina correta está, onde o ensinamento correto está, onde a fé e a boa consciência está, esta igreja jamais vai naufragar. Porque chamamos Jesus à cena. Ele é o único que pode acalmar os ventos, as tempestades, trazer a bonança. Eu sei que vai chover tempestades, problemas, tribulações. Mas nós temos que manter a fé e a boa consciência. E caminhar, militando a causa, lutando como soldados armados. Porque a vida vai ser sempre um combate. E nós temos que estar com as armas de Deus para poder vencer. Amém? Vamos ficar de pé. Pai, Tua palavra é a verdade. A verdade que liberta. E nós precisamos desta verdade para poder viver. Nos ensine através desta palavra. Nos ensine através desta verdade a cada dia, Senhor. Nos ensine. Porque nós precisamos de Ti. Não quero naufragar e nem levar ninguém comigo. Eu quero continuar. Não quero pular do barco, não. Quero continuar nesse barco, onde Jesus é quem nos guia para o porto de Sião. Amém. E quero que todos cheguem lá. Deus nos ajude. Nos dê força, nos dê coragem, mantenha-nos, nos dê fé, boa consciência para prosseguir avante. Amém. Manter a fé e a boa consciência nos ajuda, Pai. Tenha misericórdia a cada dia de cada um de nós. Não nos deixe vacilar. Não nos deixe fracassar. Fortalece a nossa vida para avançarmos seguros. Mesmo que as tempestades, em um mundo que chove tempestades, com tantos problemas, nos ajude a manter a fé e a boa consciência. Ajude a cada filho teu a manter a fé e a boa consciência. Nós não temos que provar nada para o mundo. Nós temos que viver de acordo com a tua palavra. O mundo é blasfêmia, e a blasfêmia e a calúnia faz parte do processo.
Se alguém blasfemar contra nós e mentir, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão. Nós temos que manter a boa consciência que estamos fazendo o certo diante de Deus. Que estamos caminhando no certo diante de Deus. Estamos com a fé na palavra revelada, na doutrina correta. Mesmo que estejamos só, que ficamos só, permaneçamos com a fé e a boa consciência. Precisamos de Ti. Abençoe cada um. Nos dê uma noite tranquila, abençoada. Nós necessitamos da Tua graça e da Tua misericórdia. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. E como o Senhor disse, não os peço que tires do mundo, mas que livres do mal. Esta e outras mensagens estão na internet. Acesse ao Google e digite Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba. O primeiro resultado de sua pesquisa será o nosso canal no YouTube e logo abaixo o Facebook. Dê um clique e tenha acesso a vídeos que apresentam a verdade bíblica revelada. Inscreva-se no canal e clique no sininho para receber novos vídeos.